Então, boa tarde a todos. Nós estamos hoje dando início à sequência de entrevistas com artistas. Na verdade, é a primeira entrevista com artista, realizada no contexto da exposição MAC em Obras, que estamos apresentando aqui nesse espaço. Como vocês sabem, essa exposição é um trabalho coletivo da equipe do museu, né? E, por esse mesmo motivo, talvez seja um trabalho bastante experimental, no qual estamos desenvolvendo formas de relacionamento internos da equipe, e talvez hoje a gente vai ter um momento de experiência concreta, que é uma entrevista coletiva, e também explicitando para o público o processo museológico, né, que muitas vezes é tão desconhecido, né, e tão escondido, né, nos bastidores do museu. Então, essa entrevista, na verdade, ela está dando início a uma série de entrevistas que pretendemos realizar documentadas no Museu de Arte Contemporânea da USP, para criar justamente um novo acervo documental, que é o acervo de entrevistas com artistas, né? Nós estamos desenvolvendo entrevistas com uma equipe multiprofissional, né? Então, na verdade, sou eu mesma, curadora do museu, Cristina Freire, com as colegas restauradoras e conservadoras, né, do Museu de Arte Contemporânea. Aqui ao meu lado, a Ariane, né, que você já foi apresentada, a Renata, a Rejane, a Márcia, todas restauradoras de papel, de pintura e escultura. Também temos o Fernando Piola, ali à direita, que é da documentação, setor de documentação do museu, e a Alessandra, setor de produção do museu. E também temos o Maurício, que é técnico de som. Então, a gente tem a equipe aqui multiprofissional no museu, todos voltados para, na verdade, trabalhar o processo museológico a partir da voz do artista. Então, é muito importante para nós ouvi-la, não apenas ouvi-la, mas documentar essa entrevista com um vídeo que vai estar depois disponibilizado aqui no espaço expositivo. Então, esses vídeos, esses aparelhos de LCD, que agora não estão apresentando nada, vão começar a apresentar, a partir de amanhã, suponho, as entrevistas que vão estar sendo realizadas aqui nesse espaço, né? Então, as entrevistas, de alguma maneira, vão dar vida às questões que estão colocadas com as próprias obras que estão aqui exibidas, né? Então, o propósito dessa entrevista, na verdade, é não apenas ampliar o debate sobre a questão da preservação e da conservação da arte contemporânea nos museus, mas também tornar mais frequente, sistemático e pautado numa certa metodologia de trabalho que estamos agora desenvolvendo juntos, que é um trabalho de desenvolvimento de entrevistas com artistas, né? Então, essa vai ser a primeira. A gente está aqui justamente para experimentar, melhorar, nos desenvolvermos e ajustarmos as nossas paralelas, né? Então, é um pouco isso que a gente gostaria de contar para você inicialmente. Então, eu queria agradecer a sua presença, Nina, sempre tão generosa, com o MAC há tantos anos, né? E contar um pouco que a entrevista ela vai estar dividida, mais ou menos, em duas partes. A primeira parte, que vai estar, que eu vou fazer as perguntas, que está ligada mais a questões curatoriais, né, de processos, de significados, de relações mais amplas da sua trajetória artística, e a segunda parte, mais voltada à questão específica da preservação e da conservação das obras que temos sob a nossa guarda, que estão aqui no espaço expositivo, né? Então, vamos começar com essa primeira pergunta, que para mim sempre instiga muito, conhecendo o seu trabalho. E depois eu estava fazendo as contas, e é bom nem falar em números, mas há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, eu vejo uma constância bastante importante, né, e uma coerência, no caso da sua trajetória, do uso constante de materiais
que tem um significado para você. No caso dos trabalhos que a gente vê aqui, está o uso constante do vidro, né? Então, o vidro é um elemento que aparece com recorrência no seu trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouco por que a escolha desse material, né? Qual é o significado dele para você, o que você considera mais importante na sua escolha desse material para os seus trabalhos. Boa tarde. Eu estou super feliz de estar aqui fazendo essa entrevista, porque considero que essa exposição foi moldada para o meu trabalho, para poder explicitar algumas questões que sempre me interessaram e acabam sendo muitas vezes constrangedora ao longo do tempo, e aqui eu acho que vai ser o espaço ideal para falar um pouco sobre isso. Então, a Cristina me perguntou sobre o vidro. É interessante, no momento eu não estou mais trabalhando com vidro. Eu tenho trabalhado com outro material mais simples, que é o papel. Mas, realmente, eu sempre usei bastante vidro. E o que me interessa do vidro é a transparência, o ver através, a lente que se faz entre o seu olho e o que está atrás, essa possibilidade do vidro ser um invólucro, ser uma vitrine, ser praticamente um testemunho de ações que acontecem atrás desse vidro. Essa coisa da transparência, de que a gente pode ver por trás da questão, explícito ali, os materiais, a transformação, o que vai ocorrer, ou então também como uma caixa, um container que documenta também essa ação, preservação, ou seja, eu acho que o vidro é interessante em todos esses momentos, de você ter acesso ao que está dentro e ter também uma distância e observar o desenvolver dessas ações, que no caso, como eu uso muitos materiais, não exatamente orgânicos, mas que têm uma transformação, que são da indústria, como sabonetes, gel, detergente. A gente conhece as funções desses elementos, mais para a vida prática, no cotidiano, mas não sabe o que isso vai acontecer ao longo do tempo, que transformação isso vai ter. E eu me interessei pela viscosidade, pela própria transformação, porque são elementos químicos com diversas substâncias que, ao longo do tempo, se separam, perdem a cor. Ou seja, a validade para o cotidiano é diferente, no meu ponto de vista, da validade para uma obra, que ocorre ao longo do tempo. E sempre me interessou a transformação desse material. Então, busquei no cotidiano, né, esses materiais, mudando o uso dele e adaptando ao que eu queria fazer. Usei toda essa gama de produtos do supermercado, de produtos de farmácia, desse encontro fortuito na rua, entre o acaso e o aleatório. Ou seja, é bastante amplo, né? E como uma coisa leva a outra, eu não me detive só no vidro. Eu pesquisei plásticos, papéis, mas sempre do ponto de vista de uma coisa pronta, de um material já numa segunda fase, né? Praticamente um descarte.
quase sempre eu usei o descarte. Então, com o vidro, algumas peculiaridades me interessavam bastante, porque, paralelo a esse interesse, também agrupava o interesse relacionado com questões mais específicas da arte, o desenho, a cor, a forma. E o vidro, quando é submetido a uma luz, e esses vidros que eu encontrei cortados, quebrados, esse acaso da quebra sempre dá um tipo de desenho, uma linha, que com uma luz é muito realçado. Essa linha que se faz em volta de um objeto totalmente transparente, e quando ele é registrado, fotografado, mais do que a olho nu, a gente percebe essas características de desenho nele. E, no caso dessa estante das Lamentações, esse ver através, essa mistura de linhas, objetos, um acúmulo de objetos transparentes, que você acaba percebendo os contornos que se envolvem uns nos outros e fazem uma maçaroca de linhas, né? Isso sempre me interessou. Esse objeto das Lamentações, ele foi criado para uma exposição que aconteceu no Itaú, chamado Objeto nos anos 90, Cotidiano e Arte, que foi feita a curadoria da Lisete Lanhado, e a gente faria trabalhos referentes à obra do Duchamp. Eu acho que era em relação a isso. E eu me detive na questão do vidro quebrado, desse acaso do grande vidro, que sempre me estimulou muito por causa dessa questão do acaso, da temporalidade, de coisas independentes do seu querer que acontecem, você colabora, ou o tempo colabora com o seu pensar para projetar algum novo conceito. Então, esse trabalho foi feito lá, e essa característica lá era um lugar onde tinha um teto, um pé direito muito baixo, e preto, com uma malha, uma grade em cima, o chão era preto. Era um lugar um pouco difícil de interferir. E eu pensei nesse objeto porque achei que ele se situou muito bem ali dentro, de tamanho, e também tinha uma parede branca no fundo, onde também podia projetar a sombra desse objeto e criar esse desenho pelas sombras, dessas linhas, dessa justaposição de transparências. Então, ele tinha esse complemento também com a luz, que eu acho que enriquece bastante esse objeto. Acho que me interessa que esses objetos tenham sempre possibilidades amplas. Ele serve numa exposição, numa mostra de um jeito, ele pode ser montado de uma outra forma, mas ele não perde a essência. Ele sempre conserva aquilo que ele foi pensado, mas ele é amplo para ter algumas modificações, perder peças, adquirir peças, etc. Como no caso desse, que as marcas deixadas de vidros que caem são partes do processo. Assim como os pedaços encontrados foram solidificados, foram incorporados àquela estrutura, a perda de alguns pedaços não significa que esse objeto perde a validade. Apenas ele tem uma continuação no tempo, ele tem uma modificação, e
ele continua valendo como tal, com as marcas ou com a nova colagem, etc. Está respondido? Uhum. Ah, é verdade, você está falando. É. Então, será que você não sentaria aqui? Se ficaria melhor uma no lado da outra, ficaria mais. Sem problema, professor. Do que. Obrigada. Bom, então essa questão do acaso para nós é importantíssimo, porque diz respeito diretamente à sua intenção na realização e à sua vontade de preservação, qual seria, né? Pensando que o museu, em tese, é para durar para sempre, né, o seu acervo, então a gente tem que ter um pouco essa diretriz. E vai um pouco nessa direção também essas conversas aqui. Mas eu queria entrar numa outra questão que você trabalhou, isso a gente vai voltar na segunda parte, né, com as questões das conservadoras, mas entrar na relação do seu processo criativo. Você falou várias vezes a palavra cotidiano, né, que você trabalha com o cotidiano, com as coisas do cotidiano. Né? Então, um pouco como é que se dá essa eleição dos objetos, dos materiais, no seu cotidiano? Como é o seu processo, no final? Né? Você tem uma ideia e aí você sai na pesquisa, quando você está fazendo alguma coisa, né? Ou você, ao contrário, né? Você, ao fazer as coisas do cotidiano, você vai descobrindo coisas que poderiam ter um outro lado que o cotidiano não nos deixa ver. Então, um pouco como é que você... Essa é a vertente. Eu tenho um comportamento de bricolé, né? Eu primeiro encontro as coisas e depois me pergunto o que fazer com elas. Ou seja, primeiro tem o interesse pelas coisas em volta. Pode ser que isso já tenha sido delineado um projeto na minha cabeça, está lá guardadinho esse jeito de fazer. Mas as coisas me sensibilizam antes de pensar, vou encontrar a coisa adequada para essa minha ideia. Não é assim, é o contrário disso. O encontro de determinadas coisas é que me sugere o que fazer com elas. E, assim, eu não gosto de desperdício. Faz tempo, não é de agora, essa questão de sustentabilidade, que agora começa a ter um perfil mais claro e todo mundo está falando sobre isso, mas eu me preocupo desde sempre com isso. Acho que a gente tem um monte de coisa à volta. Eu sempre pesquisei lixo, a caçamba, as sobras, tudo que tem em volta como coisas que perdem um significado de um certo uso, obsolescência de vários equipamentos, enfim. O tempo inteiro há um descarte muito grande, tão grande quanto o consumo de novas coisas, né? E me incomoda ver todo esse mar de coisas aí abandonados, assim, poluindo, sujando, espalhados. Eu tenho imediatamente uma vontade de organizar essas coisas.
E o quanto mais volume assim, eu posso organizar isso, mais eu fico satisfeita, porque parece que é meu compromisso assim na face da Terra tirar desse lugar da insignificância e tornar parte de algo, né? Mesmo como testemunho recente de ações que, assim, da evolução, da passagem de tecnológica, de coisas que são também próprias, né? Que vão acontecendo, a gente querendo ou não, mas me incomoda muito ver coisas sobrando assim sem ter o seu lugar, né? Mas isso acabou sendo um drama, porque eu não consigo resolver esse problema na totalidade, como eu imaginei que eu ia dar conta, né? Então eu também, depois de um tempo, eu me vi submersa nesse mar de coisas, tendo acumulado muito e sem conseguir dar exatamente uma resposta para tudo isso, né? Isso também angustiou, depois de um momento que parecia que eu tinha descoberto uma maneira de me livrar de um problema, assim. Isso também se tornou uma nova questão, né? Claro, porque quando você fica discutindo, fica o tempo inteiro pensando sobre aquilo, a coisa vai mudando também o seu ponto de vista, né? E qual foi a pergunta? Bom, acho que eu respondi. Na verdade, agora você falou uma coisa que me deu um interesse, porque entra um pouco no processo de trabalho desses dois objetos, as duas obras que a gente tem aqui. Quer dizer, esse acúmulo, na verdade, é um perfil seu, né? Esse acúmulo de colecionadora, né? De uma colecionadora meio doida que vai colecionando tudo e depois vai buscando referências e relações. Então, como é que você realizou um pouco o trabalho, cada um desses dois trabalhos, que eles têm coleções bem diferentes e formas de trabalhar com os objetos bem diferentes, né? Então, como é que você operou em cada um deles com essa espécie de coleção que você disse que faz a partir do descarte? Então, vou falar da infância, desse objeto infância que é anterior ao das Lamentações. Esse trabalho é de 1998, 99. E bem nessa época eu trabalhava com materiais da cozinha mesmo. O bombril, o sabão, o sabonete transparente, o gel, feltro, vários elementos assim que percorriam o ambiente doméstico, né? E com uma certa finalidade. E pelas características desses objetos, dessas matérias, eu me interessei e comecei a pensar em como reuni-los. O Pirex, que é esse container de vidro, veio a calhar como esse elemento onde eu podia ter essa situação interna, lacrá-lo e perceber o que ia acontecer ali dentro ao longo do tempo. Os elementos coletados para esse trabalho foram muitos objetos de plástico que eu encontrei na praia, ou então brinquedos de criança que também acabava tendo, gostava de adquirir, já com um certo desgaste, né? Nunca eram coisas novas, eram sempre coisas que estavam meio por ali, quase perdendo já a sua função. E eu juntei muitos desses plásticos em potes. Eu ia separando, organizando, porque eu sempre tenho vontade de deixar isso bem
organizado em prateleiras, em potes, selecionando isso, né? E eu fiz uma divisão por cores, também por materiais. Eu fiz várias organizações pensando nesses materiais que eu estava coletando. E esse objeto infância foi reunião desses elementos. Tem bolsinha, tem um sapatinho, tem fivelinha de cabelo, todos num tom assim feminino, meio roxinho, laranja, cor-de-rosa, cores assim. E eles eram mergulhados num gel também, originalmente, lilás, roxinho, assim, bem clarinho. E ele era desse jeito quando ele foi exposto pela primeira vez, que foi numa exposição objeto dos anos 90, no Museu de Belas Artes da Venezuela, e foi levado pela Aracy Amaral. Então ele tinha essa carinha jovem. Esse objeto ele era recém-feito, ele estava lá todo bonitinho. Aí, com o passar do tempo, esse gel se separou, as partículas desse elemento gel se separaram, a cola com o estabilizante, o endurecedor, tem uma série de elementos aí, né, no meio desse de gel. E ele foi se transformando e foi ficando, depois de uns 10 anos, numa coisa muito nojentinha, assim. Mas ele estava ali dentro daquele container e ele tinha aquela cara ali, né? E até numa outra gestão aqui do MAC, me chamaram e falaram: olha, esse objeto aí está horroroso, você tem que dar um jeito nele, ele está feio. Eu falei: essa adolescência, né? Porque realmente ele estava feio, mas eu não tinha o que fazer. Eu não podia torná-lo novamente, não dava para voltar atrás naquele processo. E a história dele era essa sequência, né? Aí ele ficou na moita, acho que ele ficou escondido um tempo, e quando apareceu novamente numa nova exposição, milagrosamente ele já estava bonito de novo, ou agradável visualmente, ele passou por essa transformação. E eu fiquei super feliz de ter deixado ele quieto. Eu não tinha culpa de ter acontecido aquilo com ele. E foi interessante que hoje ele tem mais de 20 anos e está numa situação que documenta esse procedimento, e acho que ele conta essa história. Acho bacana vê-lo hoje em dia. Ainda bem que eu não desmanchei, como eu fiz com vários outros. Que em determinada época eu falava: eu mudei muito trabalhos, assim. Eu fazia de um jeito, aí ficava renovando, e com isso perdi muitas coisas, porque ele merecia ter aquele desenvolvimento independente da minha interferência, né? Sendo que eram caixas lacradas. Agora, esse invólucro, que é um pirex, ele tem uma boa resistência, né? Mas já aconteceu de outros objetos de vidro, que eu também fiz com outros formatos e vidros que eu encontrei, gostava do jeito deles, que, por exemplo, numa viagem internacional de avião, a própria pressão atmosférica do avião fazer aquilo rachar. Porque o vidro parece que ele tem essa característica, uma hora ele vai quebrar.
ele vai rachar. Quando ele é temperado, no caso do pirex, é mais difícil. Mas outros, um vidro plano, principalmente se ele é fechado, ele tem uma movimentação, né? Ele se expande. E quando ele é fechado, essa expansão faz ele rachar. Aí, em outros trabalhos, eu tive que também enfrentar essa questão. Porque, muitas vezes, esse invólucro ele tinha coisas agregadas nele, coisas coladas. E também não era o caso de começar de novo, porque seria um outro, não seria aquele, né? Então, assim, conceitualmente ou teoricamente, a minha expectativa de restauro era que nem na arquitetura, fazer uma coisa improvável, não como seria se fosse haver um restauro de fato, mas seria assim, grudar com durex, só para ele não se desmanchar totalmente, deixar vazar, sabe? Dar algum suporte para ele ter o trajeto que o acaso determinar. Que o acaso também conta e muito, né, nesses objetos. É interessante o que você está falando, porque o nome dessa obra é Infância, né? A infância a gente também perde e não volta mais como era. Né? Então é interessante porque, na verdade, você tem duas proposições com o mesmo tipo de processo, né, de trabalho no vidro, mas elas têm tanto resultados como perspectivas totalmente distantes, né? A infância e o outro das lamentações. Então a pergunta, na verdade, vai na direção de como é que você pensou esses títulos, como você vê as diferenças entre elas do ponto de vista do significado desses dois trabalhos. Do meu ponto de vista, meu trabalho inteiro parece que é o mesmo. Embora tenham várias caras, vários jeitos de se expressar, porque o material determina muito como ele vai ser. Mas eu me baseio sempre na natureza e na passagem do tempo, né? Nas marcas, no que é deixado, como nesse desenho que o tempo acaba construindo, nessa pátina, né, que é feita. Eu não estou virando para lá, pessoal, porque eu estou com um pouco de torcicolo, mas vou virar um pouquinho para cá agora. Para frente, mais alto. Nesses dois, eu vejo assim, existe o elemento contenedor das coisas que estão dentro. Ou é a estante de vidro, ou é o invólucro pirex. Tem um que é mais sequinho, que tem objetos que foram recolhidos nessa situação, quebrados, descartados, mas ele é só um material, ele é bem limpo. A princípio, eu nem imaginei que ele fosse ter tantas transformações. A transformação que ocorreu nele é que alguns objetos, por serem mais pesados, eu não sei se eu não sequei pelo um tempo adequado, eles caem, às vezes, da parede. Eu acredito mais que seja porque eu procurei colar na fusão mínima, assim, da parede, para ele realmente parecer que estava ali flutuando num espaço. Mas essa cola, que é uma cola que funde o material, o vidro, né, à base de ultravioleta e calor, né, pelo que eu entendi do fabricante, isso teria uma grande resistência.
tanto vidro com vidro, quanto vidro com algum outro material, metal, madeira. É um material próprio para isso. Mas o melhor seria fundir vidro com vidro. Mas esses pedaços são pesados, realmente, né? E eu tentei fazer esses invólucros, ele tem mais ou menos nichos assim, para as coisas ficarem flutuando ali nesse espaço. E também tem a parte que tem o vidro na frente, que você tem acesso, mas não total. Tem o outro lado, que é o nicho onde você tem o buraco e pode ficar mais em contato, sem uma coisa intermediária. O que eu posso falar sobre diferenças? O título das Lamentações? Porque é sempre uma dor quando quebra alguma coisa, né? A gente fica, ai, puxa vida, quebrou. E aí eu pensei nisso, assim, do muro, das lamentações, nessa coisa. Falei, vou reconstituir esse lugar exatamente para esses fragmentos, né? Que eu penso, por exemplo, os achados arqueológicos, né? A gente vê peças do Egito, da Mesopotâmia, sambaquis. Existe a importância dos fragmentos, ou faltando um pedacinho, um reconstituído, recolado. Eu acho lindo esse procedimento assim de reconstituir historicamente aquele objeto. E aí eu faço um tipo de paródia com isso. Eu pego esses pedacinhos e, em geral, procuro selecionar os fragmentos que conservam assim uma beleza de desenho, uma motivação estética mesmo, né? A quebra, o jeito como ele tem uma seleção. Isso daí não é totalmente ao acaso, não, porque eu teria muito mais elementos assim. Eu escolhi, né? Dentro desse acaso, teve também uma escolha desses elementos. Agora, perder pedaços, eu não me incomodo. Acho que ele não perde conceitualmente o objeto que ele é, sabe? E colar novamente, eu acho que também é viável. Grupo de artistas de uma mesma geração, às vezes estudando com você na FAAP, às vezes de geração, de afinidade, de eleição, de tipo de trabalho. E eu estou falando aqui da Rochelle Coste, do Irã do Espírito Santo, da Leda Catunda, quer dizer, todo um grupo de artistas aqui de São Paulo, de um período específico, que trabalharam muito com o cotidiano, né? Seja na representação, a Jaque Lerner, exatamente. Então, eu queria ver assim, como é que você se vê nesse grupo, como é que você vê a afinidade e as diferenças, assim, um pouco com esse passar em perspectiva, né? Olha, eu diria que esse grupo não é só em São Paulo, ele é bem maior, né? E foi uma surpresa na época, sei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, trabalhando e viajando, indo para o Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, outros lugares do Brasil, perceber que tinha outros artistas fazendo coisas com a mesma tônica. A Lia, por exemplo, né, em Porto Alegre, também trabalhava com bonecas, com bichinhos, com animais.
o Fernando Limberger, de uma outra forma, mais ligado a coisas da natureza, madeira, pedra, ou coisas assim, também tinha uma coisa muito parecida. Isso foi muito fortalecedor. Aqui, eu não sei, eu acho que a minha geração, principalmente da FAAP, foi agraciada pelos nossos professores, né? Regina, Nelson Lerner, até o Júlio Plaza, o Birajara. Foi um grupo, a Carmela também, na ECA, que influenciou muito toda essa geração. Mas o nosso trabalho já era diferente do deles, né? Acho que o do Nelson era o mais próximo, assim. E foi sendo um composê, né? A gente foi pegando dali, aí a afinidade foi surgindo, sei lá, era um período muito experimental, né? A gente podia experimentar bastante, não tinha nem galeria para ficar ali atrás, tendo que fazer tal coisa ou outra coisa. Então, eu acredito que tenha sido isso. E realmente houve muita... Eu troquei muita coisa com vários artistas dessa geração. Acho que isso que até continua, né? Depois foi uma coisa que se expandiu muito. Passar para uma segunda parte da entrevista, que são as perguntas mais diretamente relacionadas à preservação e ao restauro das suas peças, tá? Então a Ariane vai fazer algumas perguntas. Bom, considerando até que você coloca, né, a questão da obra, estou dizendo até da infância, dessa degradação, essa transformação, esse processo que ela vai estar sempre passando, você considera que existe um limite para isso? Um momento que você fala assim, não, agora ela não é mais isso que eu quero que ela aceite essa transformação até um ponto específico, ou não, é sempre com... Esse ponto final. Não. Para alguns outros, eu até acho que não deixei ele caminhar, porque ao longo do tempo... Mas esse que está aqui, eu faço questão que ele tenha a vida que ele tiver que ter, sabe? Gostaria que ele fosse perpetuado. Ele não vai sumir, ele não vai evaporar assim. Até poderia, né? Mas esse tipo de material, pelo que eu sei, não vai acontecer isso. Então, acho que ele passa a ter até essa importância maior ainda. A gente não sabe exatamente tudo. Agora, eu até já sei muito mais do que qual é a sequência, né? Baseada em outros também, né? Mas eu não teria por que falar daqui para frente, isso não vai mais valer. Não teria. Bom, a gente, né, como você até sabe, a gente já esteve pensando em várias possibilidades, até mesmo da questão da substituição, né, do gel ou dos objetos, mas até pelo que você já esteve comentando, essa possibilidade não tem a ver com a proposta da obra, né? Posso até doar um novo, 2011, com os mesmos materiais. Acho que até seria interessante, sabe, de repente fazer um 2011 com materiais equivalentes, porque talvez até na indústria esses materiais já tenham passado por transformação também, né? Mas esse eu não mexeria em hipótese alguma. Só se fosse no caso, por exemplo, o silicone perdeu a função de colar um vidro no outro, ele está talvez vazando. Se fosse possível, mas todos são recheados com
materiais que também acabam atrapalhando um pouco a função do silicone, sabe? Mas nesse caso não aconteceu isso. Ele não desprendeu, não aconteceu uma coisa mais drástica, né? Neste caso, você acha que seria interessante o uso da foto, do vídeo, do registro documental, como uma parte até de conservação da obra, esse registro? Ao longo do tempo, eu acho. Acho que seria interessante, sim. Algumas visões dele ao longo do tempo, ele jovem, ele meia-idade. Acho que seria interessante, sim. Agora, tem uma pergunta que até a gente esteve pensando em relação às duas obras. Se você já chegou a pensar, até você comentou alguma coisa, a questão de algumas obras que quebraram numa viagem, né? Você já chegou a pensar, porque elas são frágeis, os materiais, numa possibilidade de um acidente, numa situação lógica, um acidente, uma destruição dessa peça, tipo, quebrar inteira, tanto a infância ou um acidente, a obra das Lamentações, ela ser destruída? Na parte do invólucro, você está dizendo? Das paredes de vidro ou da própria caixa, alguma coisa assim? Então, eu imagino que assim, o que eu faria, no caso do museu, era encerrar esse objeto inteiro dentro de um outro container, outra caixa de vidro. Deixar ele quebrado lá dentro. Sabe? Fazer uma caixa, que aí seria uma dobradinha. Participaria da obra a partir de então, sabe? Mas deixar... Porque eu acho difícil ele ser colado. Muitas vezes, substituir, não acho que é o caso. Porque eles têm assim um decalque, tem sempre uns elementos no próprio container, né? E isso daí não teria muito uma substituição. E eu faria isso. Colocaria outra coisa por fora. Uma caixa de vidro. Colada. Agora, assim, nesse caso, por exemplo, da peça Infância, mas por exemplo, a gente assim, tem o nosso... é transparente a obra das Lamentações. E transportes, a gente tem todo cuidado, mas sempre existe um risco. Uma preocupação que a gente tem é assim, infelizmente, uma situação quebrar inteira, por exemplo. Aí a gente colocar no invólucro ia ser difícil, né? Mas pela fragilidade é um medo que nós temos, né? Na janela, por exemplo. Ou no avião, por exemplo, né? Como você disse, o transporte Puxa vida, o que eu pensaria a respeito? Me ajudem. Então, tudo isso acaba sendo parte do trabalho. Ele já veio com coisas quebradas, mais uma coisa quebrada. Eu ia segurando ou amarrando com essas outras maneiras o tempo todo. Sabe? Não sei. Para mim, ficaria sempre nessa sequência, assim, conseguindo outros suportes ou outros invólucros, assim. Ele seria com essas quebras. Também transparente. De acrílico, de repente, assim, blindado. De acrílico blindado. Vai que tem um bombardeio aqui no MAC. Mas
né? Eu acho que ele tem essa fragilidade, assim como nós também temos, sabe? E o percurso dele na história, eu não sei o que eu acho que a documentação pode também incorporar essas coisas, sabe? Ele não vai deixar de ser, infelizmente. Ele não vai desocupar aquele lugar. Vocês estão querendo me devolver, é isso. Ainda bem. É que assim, várias questões que a gente até tinha já foram até colocadas, né, pela tua conversa por agora, então até faltaram, são poucas que a gente tinha até levantado. E até com essa relação, que nem você disse, as peças desprenderem, que elas desprendem, ou de repente uma que chega a quebrar de forma que a gente não tem até como reutilizar ela. A gente queria assim, uma orientação sua sobre como a gente faria com essas, como proceder, as peças soltas, se você poderia dar tipo uma orientação, como a gente procederia na refixação delas, ou no caso de uma necessidade de uma substituição, ou como você disse, a perda até aceitável, mas elas vão tendo perdas, a gente não pode, né, deixar tantas perdas, não sei se seria esse o caso, mas como a gente procederia, como você acha que deveria ser essa substituição, essa colocação, se tivesse que colocar uma outra peça, que critério, a transparência, a forma, como que você orientaria a gente? Bom, a princípio eu já ia adorar voltar aqui e ficar colando, né? Mas óbvio que elas não podem ficar dependendo de mim, né? E eu acho que por isso que eu acho que elas têm que ter uma independência. Esses trabalhos eles têm que ser como eles estão se transformando, né? Ali eu estou vendo que tem vários embrulhados, mas o embrulho não é transparente. Eu desembrulhar, eu acho que seria o caso de desembrulhar. Até gostaria de ver, testar se ele pode ficar um pedaço de pé ali, num outro lugar, mudar, sabe? Já que eu estou tendo essa possibilidade nessa exposição que é para isso, né? Então, tem coisas que eu também não sei, assim, no total, o que eu faria. Eu acho que depende da situação existir para ser discutida. Conceitualmente, eu acho que ele tem que ter essa sequência de ser determinado. Eu incorporo assim todos esses acasos, esses fenômenos, esses acidentes, tudo isso, sabe? Mas acho que a gente chega num momento que, a hora que acontece, a gente vai ver o que faz e vai ter um bom senso. É difícil, mas nossa, imagina. Não, porque acho que os outros, a questão é diferente, né? Não tem isso de poder se transformar, um pedacinho conta. Eu não sei, as outras coisas são de outras maneiras aí. Não, mas aqui eu vi que cada situação ela tem uma especificidade, né? Um problema mas envelheceu, então a traça, comer, tudo isso, sabe? Rivane. Eu acho que é bacana olhar para isso, porque é um desenho traçado do acaso, assim, mas que em muitos casos é uma colaboração ativa, assim, do tempo, do próprio acaso, né? E a gente pode também realmente decidir. Alguns podem decidir. Eu opto por não ser tão incisiva assim. Embora eu goste muito da coisa estética, assim, gosto de
sentir uma potência naquela coisa, mesmo se ela... Quando eu estou em dúvida, eu espero um pouco mais para ver, sabe? É que assim, até essas peças, até para colocar, né, que as peças que ficaram até embaladas, foi até uma forma que a gente tentou para mostrar que existem peças soltas, porque até pela transparência e pela forma de fixação delas e pela proposta mesmo da exposição, se a gente colocasse elas deixasse só depositadas ali, não ia ficar até que elas estão, ia ter uma forma de sinalizar para as propostas que estão sendo discutidas, né? É que assim, da mesma forma que a gente também fica bem nessa dúvida, elas estão até soltas por esse motivo. A gente fica sempre assim, tá, se a gente tiver que fixar nós, como, por onde nós vamos nos basear, né? Ou se essa peça de repente cair e quebrar ela inteira e tivermos que colocar uma outra, a gente sempre fica sem saber qual, como, que seleção, porque né, nós não somos os artistas, né? Nós estamos trabalhando como as restauradoras, a gente tem sempre buscado manter. E até uma coisa que a gente tinha colocado, que é uma questão que a gente tinha, que a gente tem sentido muito isso em você, é do seu interesse de estar participando, se você gostaria de sempre ser consultada quando for uma necessidade de restauração, e essa possibilidade de estar sempre colaborando com a gente. Não, com certeza, assim, se eu estou por perto, é que a gente tem que pensar que não vai ser sempre que vai ter essa situação confortável de estar perto, né? Eu tenho que pensar nisso. Por isso que eu posso deixar um pacotinho de coisas substitutas, de outros vidros. Mas não é tão formal nesse ponto, sabe? Assim, aqui, nessa parede. Né? Eu não sei, é muito instintivo para mim. Não é tão medido. Eu olho espacialmente e as surpresas também muitas vezes ficam interessantes, sabe? Então, eu acho que cabe uma série de procedimentos aí. Eu não saberia nem assim delinear o que não poderia, assim, absolutamente não poderia. Deixa eu ver, radical assim. Eu acho que, por exemplo, nessa eu escolhi colar com essa cola, que ela é quase imperceptível. Outros trabalhos são colar. A cola é um elemento também. O silicone, sabe? Até tem uns trabalhos que eu queria trazer aqui para o museu, que é só vidro colado com várias colas diferentes. Colas que nem são de vidro. Então, ela seca e não seca, ela vai secando ao longo do tempo, vai deixando outras... Faz uma pintura. E eu acho super bonito também, que é outra coisa, muito mais pintura, mas é totalmente ligado com isso também, de um outro viés, sabe? Então, é isso que eu gostaria de ter aqui, assim, vários momentos onde as coisas tivessem uma compreensão de um pensamento, assim, que acaba podendo ter maneiras de aparecer diferentes, né? Depois a gente vai ver as peças quebradas ali. Bom, e acho que sim, pelo menos o que a gente tinha preparado seria tipo uma última pergunta, mas aí até tem minhas colegas que de repente tem algumas pela conversa, outras ideias surgiram, outras questões. Mas que a gente tinha preparado até a questão do material para ser utilizado. Mas acho que até você falou um pouco, seria especificamente aquele mesmo material que você sugeriu, que você usou? Como que seriam os materiais para a gente usar na fixação dessas peças? Você está falando das lamentações? A cola? Então,
Para o das Lamentações, se for no caso da cola, eu acho que deveria manter essa ideia da cola com o mínimo de resíduo possível, que isso daí foi pro das Lamentações usar essa cola UV, ou não sei se já existe alguma coisa superior a isso, magnético, sabe? Eu acho que essa é uma coisa específica, não um colar com silicone ou outra coisa. Talvez silicone até fosse ficar mais firme, sabia? Ia ter mais resíduo, né? Mas aí teria que mudar tudo. Ia ter que colar vários outros, né? Eu acho. No infância, no caso de descolar a parte do silicone, acho que teria que o invólucro ser colado com silicone também. Usar o mesmo material nesse. Mas, assim, no que foi descolado. Se ele foi quebrado, aí é outro procedimento. Entendeu? Se ele rachar no meio, por exemplo, aí não adianta colar com silicone. Aí é pôr nesse outro. Deu para entender? Não é em outro pirex, é numa caixa. Mas isso seria mais do ponto de vista museológico, sabe? Como as coisas são mostradas dentro de um. Tipo, não se aproxime, porque. Uma cúpula, uma coisa. Mas imagina uma coisa caixa mesmo. Mas também posso deixar. É? É. 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 Sim. Pensar em que tamanho, né? É. Sim, é. Sim. Em que proporção, né? Que tamanho. São vários jeitos. Agora, ela quebrando, por exemplo, a gente perderia o líquido, talvez, o material que está dentro. Como que você veria isso? Aceitava essa perda desse líquido? Não, poderia acontecer de vazar ou não, né? Num caso de sair o líquido, o material de dentro, com essa trinca ou quebrando esse vidro, que faríamos? Aceitava também? Então, me parece que tudo não vai sair, porque é gel, gruda nas coisas, as coisas já estão ali, sabe? Não é um líquido água, ele vai embora e né, desaparece. Mas esse daí não, ele deixa resíduo, sabe? Então ele ia ser um pouco menos só. Ele não ia acabar totalmente. Essa ideia de amálgama, assim, então até de placenta, assim, coisa que permeia tudo, ia continuar. Que ele é viscoso ali, tem. Tem.
No detergente, por exemplo, quando eu usei... Eu tenho um outro, que é dessa sequência, que chama Crime. Mas é um pirex. E eram luvas de borracha, assim, branquinhas, né? Num detergente vermelho. Sabe? Elas ficavam meio ali. Parecia, assim, uma coisa visceral. Era muito estranho, mas, na verdade, era uma coisa de limpeza, né? Detergente com luva. E a cara era de vísceras, assim. Eu gostava dessa coisa, assim, que eu falei, mas isso aqui é detergente com luva. Mas a impressão, acho legal isso, quando a impressão é asquerosa se você separar o significado do material envolvido naquilo e o aspecto, são coisas muito diferentes uma da outra. Eu acho muito legal isso. Gosto de brincar com esse trocadilho visual, assim, né? E esse daí do detergente era esse detergente vermelho. As luvas são conservadas em talco para elas não grudarem, porque senão a borracha também. E aí, com o detergente, ficou uma camada assim de um talco molhado, sabe? E o detergente também mudou, ficou uma gelatina para cima, uma coisa talca por baixo. Ficou super legal também, com o passar do tempo, sabe? E antes ele era só aquela coisa bem fluida. Então, em muitos aspectos, essa modificação traz umas novidades assim interessantes. Inalterados. Não, eles se transformam, quase sempre. Eu gostaria que não fosse alterado esse percurso, essa transformação. Então, eu sempre acho que ele vai se transformar, entendeu? Ele vai ter essa transformação. Que não fosse alterado o objeto em si. Eu acho que teria que ser incorporado esse fato. O acidente, É que ela, não sei, assim, a gente está pensando em coisas extremas, né? Cair do 10º andar, coisas assim, porque as perdas pequenas é que nem célula, caem algumas, adquire outras. Agora, esse tão assim grande, sabe? Foi atropelado. Passa um carro aqui e quebra. Mas aí eu não sei muito bem, assim. Porque tem os guardas, tem tantos aparatos, assim. Acontece, né? O que vocês sugerem? Vocês, do ponto de vista do... Então,
Eu vou contar uma experiência que eu tive no Centro Cultural. Em 90, eu fiz uma exposição lá, chamava Sem Sombra de Dúvidas, essa exposição. E eram vários objetos assim que eu recolhi no meu ateliê. Eu pensei na exposição assim com essas... Chamava Sem Sombra de Dúvidas, mas exatamente eram coisas assim meio duvidosas todas, sabe? Você tinha que parar para pensar, tal. Tinha esse trocadilho. E eu achei um quadro de flores assim, numa caçamba. Eu peguei, dei uma restaurada que foi assim, eu pintei tudo de prateado, deixei algumas flores, restaurei a moldura que era toda rococó, assim, com como chama aquela durepox? Durepox, cinza. E ficou prateado, uma coisa assim. E esse foi um quadro lá que estava. E ele era até rasgado. E na exposição, no Centro Cultural, rasgaram mais esse trabalho, sabe? Rasgaram. Mas ele continua a ser assim, rasgado mais. Ele já era um pouco rasgado. Ele era discretamente rasgado e ele ficou bastante rasgado, né, depois dessa exposição. Mas ele já veio assim, de uma situação da caçamba, veio. Eu fiz esse restauro completamente. Quase tudo na exposição era prateado, pintei um monte de coisa prateada. E ele continuou participando da ideia, bem, sabe? Então, isso já aconteceu, assim, de outras vezes. Nessa mesma exposição aconteceu uma coisa também bem engraçada, bem interessante. Eu fiz um trabalho no chão, que eram vários vidros do almoxarifado, várias placas de vidro de lá. E era uma área grande, assim. E por baixo tinha um fundo preto, com papel preto. Papel preto. Então, ele ficava um espelho. E o trabalho do meu colega do lado eram umas... como chama? Umas redes de plástico amarelas, assim, e ele jogava água. Era água dentro dessa rede. E não é que aquela rede vazou, assim, foi inteirinha para cima do meu trabalho. E o papel que estava embaixo enrugou inteirinho. E ficou uma coisa super bacana, porque... Não, ficou realmente, porque uma hora evaporava, e ficava um monte de gotículas, o papel enrugado, e era na época da novela Pantanal. E o pessoal do Centro Cultural começou a chamar de Pantanal o trabalho. Porque foi um acaso super adequado. Assim, deu super certo ter acontecido aquilo, sabe? O jeito como solucionou a questão do papel embaixo, as gotículas, a evaporação, tudo participou junto como se fosse uma pátina, realmente, uma pintura para aquela situação ali de instalação. E, nossa, eu fiz fotos lindas. Ficou muito bom, assim. Então, acho que muitos acasos, assim, eu gosto de ter esse acaso, de incorporar. Algumas vezes eu também fico louca da vida, porque não era bem aquele acaso que eu queria. Às vezes eu sofro também, né? Falo, poxa vida, podia ser diferente. Mas... Oi? A respeito das lamentações, foi a questão da sombra.
sombra é um elemento que toda exposição à museografia deve se ater a isso. Sim. Esse trabalho já foi exposto várias vezes, né, aqui pelo MAC. E muitas vezes ele fica bem no meio mesmo. Tanto que também, entre um e outro, eu gosto de preservar o módulo, que é aquele módulo ali do meio. Sabe? Hã? 30 centímetros. Ali ele está com 15, né? Mais ou menos. Eu gosto que ele seja um pouco mais expandido. E eu gostaria que essa sombra participasse. Eu não sei aqui, por exemplo, que essa luz chapada, assim, como é que ele... Mas se ele está contra uma parede, nessa exposição ele estava assim, nessa posição, e havia um foco de luz aqui e dava esse rastro na parede, sabe? E fica... Acho que faz bastante parte. Assim como em outros trabalhos que eu tive, a projeção era um outro desenho, que também tem a ver com essa ideia do desenho, né? Acho legal também. Sim. Eu acho que ele pode ser mais perto da parede. Eu tenho documentado ele de diversas maneiras, assim, super duro de luz, assim, e também com essa projeção. Eu tenho as duas possibilidades. Aqui, deixa eu ver como é que ele está. Como ele está? Aqui ele está duro, assim. Olha, vocês já viram? Aqui é como ele foi apresentado lá no... Ele tinha esse pé direito, assim, aqui o chão preto. Mas aqui ele está registrado sem essa sombra. Nas minhas fotos que eu tenho. E aqui tem esse módulo, ó, que é igual a esse aqui. Essa abertura entre as paredes. Então, fora essa distância, eu gostaria de abrir esses pacotes com as peças que descolaram, né, para ver o que a gente pode fazer. Se elas ficam ali de pé, se vale a pena colar. Acho que valeria a pena fazer isso. Bom, então é só para... eu acho que foi bastante importante ouvir as suas indicações, Nina, sobretudo no momento em que a gente está buscando uma sistemática em relação à documentação e à preservação, na relação com a curadoria. Então, não é simplesmente exibir, mas como exibir, tratar de uma maneira mais consistente o conceito e também as possibilidades de preservação futuras, né? Então, eu acho que o seu trabalho veio muito a calhar, sobretudo para ser o primeiro a se apresentar nesse encontro, porque é muito evidente a sua relação com o tempo, quer dizer, a sua obra não ocupa o espaço, ela trabalha no tempo, e esse trabalhar no tempo é uma especificidade da arte contemporânea, a gente não está simplesmente ocupando o espaço, mas está realizando tempos, né, e esse tempo ser incorporado, né, você falou várias vezes, incorpora o acaso, né, eu lembrei do Oiticica, incorpora a revolta, quer dizer, incorporar, quer dizer, tornar seu, né, transformar para si mesmo, né, o seu próprio tempo.
Isso. É, transformar o que é possível a partir do que se fez dele no tempo, né? Então, acho que isso foi bastante importante ouvir de você. Eu acho que isso traz um indicativo para a documentação, para a preservação e também para a curadoria, né? Então, eu quero só agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui conosco e inaugurando, na verdade, essa série de encontros que a gente vai ter ao longo do semestre. Só para esclarecer para você que a exposição está em processo e vai estar em processo durante esse semestre, né? Eu acho que você já está bastante trabalhada do ponto de vista da exposição de arte contemporânea. Você chegou aqui e não se assustou. Teve artista que chegou aqui e se assustou, falou, meu trabalho não está muito bem apresentado. Porque, na verdade, não está finalizada a apresentação. Então. Não, na verdade, a inauguração da exposição, eu vou contar para você como é que foi. Foi o encontro do INCA, que é a Plataforma de Conservação de Arte Contemporânea Internacional. É o International Network of Conservation of Contemporary Arts, que o MAC está entrando de maneira bastante sistemática e formando um grupo em São Paulo, junto com a Pinacoteca, o Centro Cultural São Paulo. E a gente fez o primeiro encontro aqui, não, o terceiro encontro em São Paulo aqui, no dia da abertura. Então, foi uma abertura de trabalho. A gente ficou em volta dessa mesa, discutindo questões da conservação e preservação da arte contemporânea em instituições. Então, essa foi a nossa vernissagem, completamente fora dos padrões, mas inaugura um pouco essa relação mais sistemática do museu como um laboratório, um lugar de trabalho, que sempre foi o MAC. Né? Essa é a perspectiva original, originária desse museu. E eu acho que um pouco isso a gente está buscando retrabalhar com esses programas de exposição, de conversas, e vai prosseguir durante esse semestre com artistas e conservadores e restauradores se encontrando aqui nesse mesmo espaço. Né? Pode. Eu acho interessante que, assim, minha percepção, né? Depois desse momento do momento onde eu nasci, digamos, dessa geração que era muito experimental, não tinha parâmetros, a gente inventava várias coisas. Hoje, a coisa é completamente diferente, né? Existe um padrão muito forte, eu acho, conduzindo os trabalhos, o jeito. Você vê, assim, coisas que estão dentro de um formato, sabe? As molduras super bacanas, tudo parece que é do mesmo artista sempre, sabe? Muitas vezes, né? Ou tem uma coisa assim por trás que enrijece um pouco essa ideia, né? E eu queria pedir para você um feedback e um resumo do que está sendo discutido nesse Comitê Internacional de Conservação. O que está sendo o pensamento assim atual sobre essas questões? É pequeno, né? É só um fragmento. É um fragmento. Mas esses problemas são universais? São. Porque também tem muito a ideia, no Brasil ainda não estão sabendo o que está acontecendo, então a gente não sabe trabalhar direito. Não tem nada a ver com isso, que é justamente a natureza da arte contemporânea. Né? Quando a gente sai do moderno, não existe mais a ideia de autonomia da arte, persistência, tudo isso, de unicidade, todas essas questões que vinham do moderno, isso de alguma maneira explodem nesse giro dos anos 60 para os 70, e a gente vive esse momento agora exponenciado, e as instituições vão tentando tomar pé disso, em nível internacional. Então, para você ter uma ideia, o INCA surge como uma das plataformas, são várias, tá? Tem o Variable Media Network, que é sediado no Museu Guggenheim, é uma das plataformas de discussão disso. O INCA é uma plataforma aberta, sediada na Holanda atualmente, e que congrega instituições do mundo inteiro que estão discutindo isso.
tanto do ponto de vista da arte e tecnologia, quanto do ponto de vista da preservação dos materiais, quanto do ponto de vista do conceito de arte. Por isso, congrega não apenas preservar os conservadores, também curadores, historiadores de arte, documentalistas, porque é uma questão muito importante para a arte contemporânea discutir, que não é simplesmente exibir, é o processo todo que está pautando a existência dos museus. Quer dizer, se hoje o museu virou um espetáculo, virou mais uma peça na sociedade de entretenimento e diversão, ele existe, e sobretudo, porque preserva coleções, né? E porque pesquisa, e porque exibe dentro de determinados padrões. E esses padrões e essa preservação, tudo isso é discutido, e isso está sendo discutido internacionalmente. Então, o INCA, na verdade, é uma plataforma aberta, horizontal, que congrega várias instituições, desde a Tate Modern, passando por museus norte-americanos, o próprio MoMA, onde os profissionais têm a possibilidade de discutir questões que lhes são comuns, né? Então, aqui em São Paulo, a Pinacoteca, o MAC e o Centro Cultural estão criando condições, a partir de reuniões que temos feito de maneira sistemática, convidando os outros museus também, instituições, o MIS já participou de reuniões, agora vamos ter, eventualmente, uma profissional do MAN também participando, para a gente criar, de uma maneira sistemática, protocolos de atuação institucional, né? Desde a preservação, até a organização de exposições temporárias, até vocabulário controlado para documentação e catalogação de arte contemporânea. São as várias áreas de trabalho que dizem respeito ao processo museológico. Então, um pouco isso que a gente vem discutindo, e essa exposição, na verdade, nasce desse desejo de retomar, por um lado, a identidade do MAC como museu universitário, onde a pesquisa, o desenvolvimento de ideias, de conceitos, está articulado com uma prática, e, no caso, a prática museológica, a proximidade maior com os artistas, né, a partir do nosso próprio acervo. E um trabalho interdisciplinar, né, com as várias áreas do museu. Né, a curadoria integrada com as conservadoras, trabalhando conjuntamente, e também gerando uma documentação. Né, quer dizer, quando eu falei, essa entrevista está sendo gravada, para a gente ter também disponibilizado para o público, para o estudante, para aquele interessado na sua obra ou na obra dos artistas do nosso acervo, que a gente vá compondo uma documentação sobre isso. Então, acho que a gente pode continuar depois, eventualmente, olhando lá perto a sua obra, mas eu acho que a gente pode terminar a entrevista por aqui, né, finalizando a entrevista de hoje. E, mais uma vez, eu agradeço a Nina a sua disposição de estar conosco. Obrigada. Aqueles pontinhos, né, que ficam de tinta. Mas aqui eu tô olhando, parece que é uma massa.
pegar um pedacinho de outro. Eu acho que era atrás, Márcia, da marca. Aqui, ó. Aqui a gente comia aqui. Esse era aqui. Vocês colocaram nos lugares onde eles fizeram ou não fizeram? Ah, isso aqui estava aqui só para segurar isso. Não, tem uma peça aqui dentro. Tem uma peça aqui dentro. Tá, Porque é a forma que a gente não está embalando, a gente observa que algumas peças assim, essas embaladas elas desprenderam. Aí a gente tem feito isso embalado e marcado que tem uma peça, porque uma peça branca é igual. Muitas coisas. Eu acho que você me comentou na época que você, quando você fez você sabe essa graça. Isso que teve alguns pontos que você tinha deixado o tempo suficiente da leitura da prova. Ah, esse aqui tá fácil. Esse é mais menor. Mas esse eu acho que ele estava colado numa parte assim, né? Lateral. Não tem marca aqui, então, o meu critério era assim, E tem alguns pontos que tem isso, tem alguns lugares que é difícil da gente limpar também. Até que ele está dizendo, na frente da obra muda, porque que nem essa peça aqui, por exemplo, é complicado de você limpar dentro dela. Tem peças que a gente tem dificuldade de limpar dentro dela. Então acaba que vai acumulando, você consegue pôr um palito ali dentro. ali não dá, Né? Mas ela tá bem em cima, assim. Esse aqui também, a poeira já está bem acumulada. Mas a gente vai limpar. Esse é No realmente final um da desafio exposição vai pra... ser. Não é? Nossa Senhora. A restauradora tem que ser uma especialista em limpeza. Nós temos um produto que até você tinha falado outra vez pra gente que eu usava para limpar, era tipo um álcool que ele ajudava a reduzir um pouco a estática, para não ficar pegando tanto essa poeira. Dessa mesma marca, isso. Nem sei se essa fábrica ainda existe. Existe, nós compramos outras colas, só que não conseguimos trazer ela para cá. Não, não, essa daí é velha. Que a gente tinha pensado em usar hoje, até em jeans óculos, né? Legal, ela Essa da é velha. idade Da peça. essa é histórica. Essa tem que guardar. Essa daí já é da outra vez que a gente comprou, de 2004. Nós vamos começar a fazer vou começar a fazer um registro, guardar um tombinho cada vez que a gente colar com a data do ano. Esse é bem pesado. Aí, aqui pode ser uma superfície boa. Acho que tem o resíduo aqui até da... Eu acho que tem resíduo de silicone. Silicone? Se for, não vai grudar. E aí tem... pequenininho. É engraçado que também, né, a gente está fazendo, você fala uma coisa, você acha que... Mas na hora, às vezes vem
Você faz de outro jeito, sabe? Sim. Você pensa, eu falei, não, eu deixaria, mas não sei se tudo eu deixaria. É uma coisa assim, de ficar uma certa harmonia também nesse conjunto, né? Esse aqui não. Tem outras pecinhas que estão soltas. Ele tá mergulhado onde? Tava, acho que aqui. E esse é bem verde, escuro, né? Acho que tava aqui. Não, mas não tem resíduo de marca aí. Aqui tem resíduo de marca nesse formato. Mas isso é este daqui é uma coisa que saiu da outra vez, aí você deixou o resíduo da fita e do adesivo e não tiramos que nem esse outro foi um também que soltou, eu ter fixado ele em outro ponto. Esse, Mas por se exemplo, deixar está o resíduo. solto. Esse está solto. Mas esse é bem fácil. Ah, mas ele estava colado assim. Eu acho É, tinha uma coisa assim. que tem que procurar espaço da cola, tem que achar legal. Ou será que o outro estava aí assim? É isso, eu acho que não faz Será que esse vai? Aqui, ele tem resíduo de cola aqui embaixo, ó. Parece um silicone também. esse aqui é um começo pequenino. É. Ah, esse pedacinho estava guardado dentro dessa daqui, ó. Mas olha, não Vai é ter tão guardado. preciosista assim. Você sabe, isso tudo é muito substituível. Ah, Isso não precisa nem pagar. Ele pode ter quebrado. Eu não guardaria, mas vocês que são da fala Se você não tem lugar para guardar, o que não, interessa é a gente isso ficar aqui aqui. não adianta pôr aqui de volta. Que é muito. Porque não tem, Não é, é muito pequeno significativo. também. Não fala, não conta uma história, né? Porque é muito pequeno o carro, não é isso que você não conta, não mostra o que era um objeto, né? Qual é? Já tem. Esses, já tem. Eu achei que esse não era assim. Olha, tinha um aqui. É circular. Vamos ver o que é. Aquele lá eu não sei qual é. Eu tinha um baú para integrar. É que você contou, não? Agora com os dias tudo fora. Mas a gente até nem limpou muito ela, não, para poder ver se mesmo para saber onde é que é. Eu acho legal. É uma coisa. Aí eu acho que tem que limpar um pouco antes, senão ele pega mais fácil. Para também abrir melhor, né? Ele estava colado aqui. Na parte de baixo, né? Ai, onde é que eu fiquei? Eu prestei atenção. Você volta hoje? Não, eu não. Só no domingo eu queria agradecer a vocês. Foi uma casa e para mim foi muito produtivo e eu vou entrar em contato assim, com as conservadoras. Ela é do Niterói. Por acaso. Foi muito legal. Muito legal ouvir você e também ouvir vocês sobre quais são as inquietações. Teve. Foi em 2004, teve aqui na Fiesp, depois foi para no final de 2004 para 2015. Isso. Mas enfim, eu vou entrar em contato com vocês novamente aí nas próximas vezes que eu for no Rio. E, enfim, já vou adiantando que talvez eu vá entrevistar, em vez de entrevistar, a Ela tem um. Você tá. Que tem. Você Eu vou pegar ali na.
E ali naquela lousa Também tem. Tem no site, de repente vai ter essas utopia, você vai ter mesmo conservadores que vão ser agendados, até o Humberto, a gente está vendo que a gente traz ele para falar. Aí quando vai estar tendo toda a opção, tem um bom volume. Conversas com os que estão no grupo. Como será que é isso? Não vou. Vamos Eu vou falar com ter o que vir. pessoal lá também. Pode deixar. Vou vir mais vezes e vai ter uma. Isso, Juliana também. Juliana, ela de aqui não mais lá. Não, aí você falou de sair. Saiu a Alice e eu fui Juliana. Aí eu ia lá. São mais Isso aí, é assim mesmo. Deixa eu colocar isso aqui. Você vai ficando meio desesperado, assim, tem que escolher que seu filho, assim, Ela acumulando, ela fica. Aqui tem esse escorrido no chão. Quando a cola parece um cartoon, às vezes ela fica. Eu vi que não conta, não é que eu lembro da outra vez, até aconteceu isso, tinha lugares que tinham o ponto em volta de borrado, bem de volta, a gente estava jogando de volta, e tinha só aquele pontinho de isso. Esse daqui, né? Mas não vai dar pular. Não vai ter voz, não vai ter nada. Ó, essa daqui tinha Já que está instalado? Já que pode ser. Esse mesmo dele, lembra que ele estava hospedado com é que mais se tivesse fotografar pequenas áreas, até a gente e para ter uma referência. Até porque aqui são peças que dá pra gente formar outro palmo. Quebrar, não tem como você fazer uma dose. Porque tem muito. Não, mas é claro, não é. Então, rígido. Não, pode deixar só no total. Porque a gente desembalou ali, a gente desembalou porque ela fica embalada. Aqui é um grande, ó. Esse mesmo era o grandão que a gente estava aqui, ali embaixo, ó. Mesmo na reserva, a gente sempre mantém ela dentro da caixa, nas caixas dela, elas são uma Porque não etiqueta dá da pra caixa. mexer também. Porque quando a gente tira ela do espaço, para transportar, a gente já põe na caixa, sempre para. E aqui ela toca. Aí aqui já, ela já sai do lugar, mas dá para eu com os meninos, eu pedi para a gente dar uma separada. Você sabe que a outra obra sua foi a obra do concurso, né? Quando apareceu o concurso no Barra aqui para trabalhar a infância. Tinha que ver o diagnóstico, fazer estágio de conservação, fazer uma proposta. Não, aí para mim a minha proposta até que ficou muito fora do que a gente fez. Era conversar com a artista para saber o que ela dizia, o que você dizia a respeito. O que fazer. Esse é lá embaixo, esse eu guardei dentro do gabinete. Porque essa aqui é a proposta, né? O próprio Minda, que é esse o desafio do conservador, porque você aprende normalmente a técnica tradicional. Ó, tela, escultura em madeira, policromada, dourada, é o tradicional. Mas ela tem é muito definido, né, por um lado. Você tem algumas orientações mais precisas. Agora aqui, Você tem coisas a seguir, né? Quer dizer,
artista queria, né? Que ele queria que preservasse, que a cultura tivesse assim, né? Mas hoje você restaura, não faz diferente a gravação? Você faz diferente, assim, é para ela subir. Você consegue identificar com um olhar específico. Você consegue identificar que não tem muita atenção. Não, às vezes você vai trabalhar a técnica da reintegração, que a gente chama.